Olá, meus amigos, bom dia. Mais uma vez estou aqui, Dr. Antônio Martins Farias, para primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Meu muito obrigado. Obrigado aos 430 amigos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corra e se inscreva. Eu insistirei sempre no início e no final, quando eu lembrar, pedir para você se inscrever, pedir para você comentar, pedir para você dar um like. Eu agradeço aos 111, 113 visualizações. Agora, não teve um like ou um dislike. Pode ter 111. 111 pessoas viram meu vídeo e não gostaram, 111 pessoas que não gostaram. Agora, se você não der o like ou dislike, você não a informa ao YouTube para que ele passe para mais gente. Então fica um rodízio. Ninguém mais vai assistir o meu vídeo. Então, por favor, não se esqueça de dar o like, dislike, assista os meus vídeos, se inscreva no meu canal e passe para os amigos, para um amigo, para que o meu canal possa crescer. Ok? Eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo. Meu muito obrigado mesmo, viu? Bom, hoje, o título do meu vídeo é A Culpa é de Lula, né? No decorrer do processo vocês vão entender. Mas eu quero aqui abrir um parênteses, né? Hoje, dia 19 de abril de 2024, são 10 horas e 20 minutos que eu iniciei essa gravação, né? Dia dos Índios, dia do Índio, dia 19 de abril, né? O dia do povo, ou agora chama-se Povos Originários. O Brasil adora eufemismo, né? Dia do índio, nosso primitivo povo, que quando Portugal chegou aqui, ele já existia. Então, esse é o verdadeiro brasileiro, né? E nós não podemos faltar com respeito ao nosso índio. Nós temos que respeitar muito e ter a concepção de que o índio é uma fotografia histórica. Ele é um fato histórico, é um documento histórico da nossa história, da nossa vida. Ok? Desculpa o pleonasmo do fato histórico de nossa história, mas é um fato muito importante. Então a gente precisa entender o índio na sua cultura, nos seus costumes, lá na sua tribo, com respeito, combatendo né, a Amazônias, que é o problema para outro vídeo, ok? Também dia de Santo Expedito, né, o santo das causas perdidas, impossíveis, né, e que lá no Rio de Janeiro, quando eu morei, são é cultuado, né, vamos dizer assim, as pessoas no Rio de Janeiro têm muita fé em Santo Expedito. Aqui no Nordeste, apesar de ser uma região muito católica, Santo Expedito não é lembrado, né? Eu diria, me permita o respeito, peço desculpas aos católicos, o Santo Expedito aqui não é do PT, porque quem manda aqui no Brasil, no Nordeste, é o PT, né? Fazendo uma analogia política. Brincadeira, tá, gente? Eu tenho muito respeito pelos católicos, da mesma forma pelos evangélicos, pelos espíritas, e por todas as religiões, que eu não tenho uma religião pré-definida, eu respeito todas, né, ok? Vamos lá. Enquanto o Haddad de 2023 lutou muito, né, para manter o superávit, né, mandou projetos de lei para o Congresso votar e ampliar a arrecadação, e a arrecadação aumentou, né? Então, os sinais econômicos são animadores, né? Do ponto de vista, apesar de eu discordar do valor, o quanto do nosso crescimento, que é muito baixo, né? Acho que o Brasil precisa crescer de 3 a 5% ao ano, não 1,2, 2,9, isso não é crescimento, é pífio, né? Agora, ele já parece, né, com a oposição, ele segurou esse caldeirão fervendo no colo em 2023 contra o PT, porque o inimigo, né, o fogo amigo do Haddad é do próprio PT, é a Gleisi Hoffmann, é o Pimenta, enfim, os amigos de Lula, a patota de Lula do Palácio do Planalto, né, que estão chutando o balde do ministro da Fazenda para que ele não faça uma correção das contas públicas. E o Manteja já quebrou o protocolo, já em 2025, 2026, ele já não pensa mais em superávit, né, já está dizendo que não vai cumprir. Ou seja, abriu mão, né, para ganhar politicamente, até talvez para se sustentar no cargo. Porque o PT e Lula, eles têm uma natureza gastadora. O PT acha que gastando, tirando dinheiro, não tem, mas dando a impressão de que o governo está gastando, está gerando a felicidade e bem-estar do povo. Muito puro engano, porque isso também não leva a ganhar a eleição. Tá? Porque as consequências virão nos próximos anos.
né? Se ele gasta, não tem um equilíbrio das contas públicas, vai gerar o quê? Vai gerar muita pobreza, muito mais, ok, gente? Porque o Brasil precisa parar, a gente tem que encontrar uma solução para parar de investir no social do ponto de vista da auxílio, porque o auxílio é uma esmola, né? Ele não gera mais um crescimento. Quando ele ampara o velho lá com 65 anos, que não teve a oportunidade de ser um segurado do INSS porque não contribuiu e não tem uma aposentadoria, isso é uma esmola, isso não gera riqueza, muito pelo contrário, gera prejuízo, ok? Mas buscar o equilíbrio fiscal pela receita talvez seja para mim, um erro crasso do Haddad. Somente pela receita nós não vamos alcançar o resultado, tá? Positivo ou o resultado esperado. Porque é preciso que haja administração eficiente nas despesas, nos gastos, né? Eu fico, não sou economista, eu fico assustado, o governo corta o gasto. Se o governo corta gasto, ele pode também afetar a economia como um todo, porque o Estado é um grande comprador, é um grande gerador de receita. Mas tem que haver um equilíbrio das contas públicas. Não dá para se governar com déficit, tá? Por exemplo, a gente tem a política, as despesas tributárias, ou seja, os subsídios, são muito grandes, valores astronômicos, né? Essas isenções às igrejas, aos templos, né, dos evangélicos, geram um prejuízo enorme para a população. Privilegia meia dúzia de pessoas que tem igreja lá, rico, pastor Macedo, pastor Malafaia, mas gera um prejuízo muito grande para a nação. É uma igreja rica e um povo pobre, e a igreja ainda cobrando o dízimo do pobre. Isso é um vício que nós temos que discutir isso. Essa questão do dízimo, da igreja rica, bilionária, e o povo morrendo de fome. Ou o governo olha para esse problema social, isso é que a sociedade toda, não é só o governo. Não vou só culpar o Lula, né? Porque esse erro vem de muito tempo, né? Você vê, nós geramos por ano uma receita que o governo desiste dela, de 540 bilhões de reais, 550 bilhões de reais que gasta com subsídio. Esse dinheiro podia entrar para os cofres da União para pagar educação, pagar saúde, saneamento básico, ferrovia, rodovia, mas não. Entrega-se a 17 setores, como a tal da contribuição social sobre 17 setores, a desoneração da folha de pagamento. São setores que nem sempre geram ao emprego, a tal da geração de emprego. Não gera, mas eles são privilegiados. Sudene, Sudan e Codevasp só gera, BNDES só empresta a rico, que não precisa, e tem juros subsidiados. Isso em detrimento da população, de um modo geral. É o povo pobre que vai pagar, né? O Lula, ele precisa urgentemente de se comprometer com a redução dos gastos e com a responsabilidade fiscal. Não adianta só dizer que o presidente do Banco Central não vai diminuir a taxa de juros porque os resultados para 2025 e 2026 já influenciarão a taxa Selic, a taxa básica de juros. Porque é fundamental, não tem como você baixar juros se não tem o equilíbrio das contas públicas. O equilíbrio fiscal é fundamental que o governo gaste de acordo com o que arrecada e não ficar gastando. Gente, tem que ir a algum lugar, esse dinheiro vai ter que sair. O presidente Lula gosta de gastar, como eu falei no início. O PT gosta de gastar porque acha que ganha a eleição. Não, é puro engano. Você vê Bolsonaro, no último ano, ele deu subsídio para taxista, para motoboy, para tudo, para ganhar uma eleição. Ganhou? Não. Porque todo mundo viu, vamos pegar o dinheiro desse e não vamos votar nele. Porque ele tirou receita dos estados, desequilibrou as receitas dos estados quando ele tirou o ICMS, uma medida constitucional, uma PEC inconstitucional, né? E que agora o governo Lula está arcando, repassando, recuperando a perda dos estados pelo desastre que foi a administração de Jair Bolsonaro para ganhar uma eleição. E não adianta tentar subsídio para lá e para cá, que não vai resolver o problema. Então é preciso ter seriedade nas contas públicas.
A gente tinha que apoiar, né, fazer passeatas em Brasília. O Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse vergonha na cara, domingo que ele vai fazer uma passeata lá para dizer que o Brasil não tem democracia, vive uma ditadura, e quando é Bolsonaro para se preocupar com os direitos humanos? Nunca se preocupou. Agora está dizendo que o Brasil tem uma ditadura e os direitos humanos são respeitados. Você vê como o Brasil é de hipócritas, administrado por hipócritas, políticos medíocres. Né? Então a gente devia fazer passeatas para Brasília, movimentos no Rio de Janeiro e São Paulo para preservar as ideias do Haddad, quando ele exige que o déficit seja zero e tenha superávit em 2025, 2026. Porque é necessário, a gente só pode gastar o que arrecada. Não ficar contra, como o PT está contra o Haddad. A gente precisa, o Brasil há anos que o seu investimento em infraestrutura não ocorre. O setor privado não investe no Brasil. Ah, gente, essas empresas que compram todo dia ações na B3 são grupos internacionais que estão aqui só especulando. Quando tem uma crise aqui, eles tiram esse dinheiro todo dia, a B3 vai para o zero. Mercado de capital no Brasil não existe. São meia dúzia de espectadores, de especuladores que estão ganhando dinheiro com a nossa ignorância. O governo precisa de ter seriedade, o governo precisa de gastar menos do que arrecada para pagar o déficit que nós temos. Né? O Brasil perde, né? Essa semana estava falando, o Brasil perde por ano 453 bilhões de corrupção. É sonegação fiscal, é contrabando, é descaminho, essas coisas horrorosas. Por quê? Falta de gestão da coisa pública. Os prefeitos estão felizes. 5.570 municípios, 5.568, desculpa, eu não sei quantos municípios tem que ver no site do IBGE, né? Estão felizes porque deixaram de contribuir com 20% sobre a folha de pagamento com 8% para 8%, dando um déficit na Previdência de 10 bilhões de reais. Ora, por ano. Né? Se a nossa Previdência já está pedindo socorro com um déficit de 5 trilhões de reais, aí vem as prefeituras também não querem pagar. Ora, era para os prefeitos fazer passeata para querer contribuir com 20 e 25. 2 ou 3 bilhões, ou 4 ou 5 bilhões deixou de ser investido no ano passado, porque eu acho que inventaram um meio de os municípios e os estados não cumprirem o percentual mínimo estabelecido por lei em educação. Então eles deixam de investir em educação, eles deixam de investir em saúde. Para quê? Para ganhar dinheiro para eles. Esse é o problema do Brasil. Não adianta culpar o Lula, não adianta culpar Bolsonaro. É a sociedade, como você não tem segurança jurídica. Um país, para ser sério, precisa ter segurança jurídica. Que segurança jurídica nós temos? No final do ano, apagado da luz, o ministro do STF vai lá e perdoa 5, 6 bilhões de multas lá. Decisão monocrática. Né? Aí vem o Congresso, ele está decidindo, o STF está decidindo uma medida essencial para resolver o conflito social do nosso país, que é a questão das drogas. Porque o que é que o STF está decidindo? O STF está decidindo, até previsto acho 2001, 2006, a Lei 11.343, lá no artigo 28, se eu não me engano, tenta estabelecer uma diferenciação entre traficante e usuário. Agora, o que está acontecendo com isso? O filho do rico é flagrado com 1 quilo de cocaína, ele não é traficante, ele é usuário. Agora, o preto, pobre, da periferia das grandes cidades, das pequenas cidades, inclusive Santa Cruz de Capibaribe, se é flagrado com 100 gramas, é traficante, porque ele não tem dinheiro para comprar a droga. Então, o que o STF está tentando é encontrar, tem um voto, estamos aguardando o voto do ministro Dias Toffoli, que pediu visto, daqui talvez 2, 3 meses ele entrega esse voto. Está 5-3, se eu não me engano. Aí vem para definir isso, para separar, para tirar pretos e pobres da cadeia. Porque não é justo, é traficante. Não, peraí, nem todo mundo que fuma um cigarro de maconha, nem todo mundo que cheira cocaína é traficante. Ele é um viciado que precisa da ajuda do Estado, precisa da ajuda da sociedade, precisa de ajuda da família para superar esse problema. Toda família tem problemas com pessoas drogadas ou com outros que a sociedade precisa
de parar com esse preconceito com relação aos pretos, aos pobres e das periferias que têm vício de droga. O Estado, o SUS, tem que amparar essas pessoas e fazer tratamento para tirar ela desse vício. Agora, o traficante tem que seguir a lei, cumprir aí preso, cumprir a pena que a ele for computada. Aí vem a Câmara e o Senado, com raiva, com pirraça, faz uma PEC que não precisa, é uma aberração, um projeto de emenda constitucional para definir que que é proibido o uso de drogas no Brasil. Não vão resolver o problema nunca, vão criar outro problema. Vai encher as cadeias, os presídios no Brasil de pretos pobres. Mas ninguém vai chamar atenção porque é preto e pobre da periferia. Mas a gente precisa enxergar isso, né? O STF decide sobre uma questão, vem a Câmara e desmancha. Gente, isso não tem lógica. Qual é o investidor que vai acreditar num país desse? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, e aí briga com o presidente da República porque não demitiram o meu primo de uma fundação do INCRA em Alagoas. Ô Arthur Lira, cria vergonha na tua cara, Arthur Lira. Seja pelo menos um homem um dia. Honre as suas causas sendo um político honesto, um político digno. Se você não tem essa competência, saia, renuncie o cargo, mas deixe de ser medíocre, deixe de ser pilantra. Não é com a demissão do seu primo do INCRA que você vai atrasar as votações na Câmara dos Deputados, criar CPI indevida para bagunçar o governo. Deixa o governo Lula, se você não concorda com ele, deixa o governo Lula governar. Em 2026 a gente tira o Lula, se for necessário, e elege outro, até você. Agora, da mediocridade que você não vai ser eleito nem mais para senador, nem para deputado no seu estado. Eu estou torcendo para isso. Porque essa sua briga ridícula com o Poder Executivo só tem palavras para dizer isso para você. Você é um político medíocre. Não estou dizendo que os outros também não o são. Agora, você com essa atitude mostra que você não é. Você é um traidor da pátria, você é um traidor da Constituição. Todos os políticos em Brasília hoje, eles estão traindo a pátria, estão traindo a Constituição. Porque essa pirraça com o STF, com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, é falta de vergonha na cara de todos os envolvidos. Não tem escapatória. O que a gente precisa é de seriedade. Infelizmente, o Tribunal de Contas faz luta para botar eficiência na administração pública, mas falta políticos honestos. Não adianta o Tribunal de Contas ser extremamente competente quando os congressistas não são. Então a culpa do Brasil, a culpa não é de Lula somente, a culpa é eu acho que a maior culpa é do Congresso Nacional, que está atrasando o desenvolvimento do nosso país. Quando ele quer abarcar para si a responsabilidade do orçamento. Ele quer dinheiro do orçamento, mas não assume a responsabilidade. Ele quer o dinheiro do orçamento, mas põe a culpa no governo do PT, que não está governando bem. Então isso é desonestidade. E a população precisa de saber disso. Eu sei que o meu papo pode parecer chato, mas é uma realidade, porque os políticos não mostram isso que eu estou mostrando. Eles vão mostrar um país perfeito, com tudo crescendo, com a economia em expansão, com a taxa de juros em decréscimo. Não, isso não é verdade. Não é verdade porque nós perdemos quase 2 bilhões de reais, quase 1 bilhão, né, de reais por ano. 453 bilhões a gente perde com sonegação fiscal, com corrupção. E 550 bilhões para setores, subsídios para setores que nem sempre demonstram competência e traz benefício ao nosso país. Porque não gera o emprego esperado. Muito pelo contrário, deixa os sócios cada vez mais ricos, porque eles vão receber mais lucros. Os acionistas dessas empresas, desses 17 setores, que tem a imunidade, tem a isenção tributária, eles vão ficar cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. As igrejas vão ficar cada vez mais ricas, avião particular para o Bispo Macedo, avião particular para o Malafaia, avião particular, e o povo morrendo de fome, porque as igrejas não querem pagar imposto de forma nenhuma. Eles querem até se ressarcir do imposto que pagam indireto, quando eles contratam luz, contratam telefone, compram, né, para suas despesas ordinárias. Eles já querem que o governo reembolse. Isso tem uma PEC. Isso é uma vergonha.
o Congresso Nacional votar uma PEC dessa. Mas, infelizmente, porque a sociedade não cobra, né? Bolsonaro fará, nesse domingo, uma manifestação golpista no Rio de Janeiro, né? Dizendo que no Brasil tem uma ditadura. Ditador é ele, né? Ao invés disso, a sociedade devia ir para Brasília fazer passeata para exigir do governo do PT que ele mantenha o déficit zero e o superávit fiscal a partir de 2025 e 2026, conforme determinação. Porque a gente não pode mudar a teoria econômica de um dia para a noite, só para agradar ao presidente do PT, para gastar. Só quem paga essa conta é o povo, que não tem dinheiro no SUS. Já imaginou esses 453 bilhões investidos em saúde? Como ia melhorar a condição de vida de saúde das pessoas que vivem morrendo de amíngua? O povo brasileiro morre à míngua na porta do SUS. Não tem condições, o SUS não atende à necessidade, porque falta investimento. Não adianta xingar o médico do SUS. Falta de investimento, falta de administração, principalmente das prefeituras, que são responsáveis por boa parte da saúde e sequer se preparam para isso. São incompetentes, prefeitos incompetentes nesse Brasil afora, que enganam o povo com mentiras e com falcatruas, dizendo que aplica saúde, porque não tem saúde porque o governo federal não repassa recursos. É uma mentira. O governo federal repassa. Eles é que estão investindo errado nos hospitais e nos postos de saúde. Ok, meus irmãos? Muito obrigado e até a próxima.